Olá, bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira aqui no Terra Viva, o canal que planta e cria o futuro. Seja muito bem-vindo ao nosso Bem da Terra. Vamos aos destaques desta manhã. Após discussão entre Bolsonaro e Macron, o Brasil decidiu aceitar a oferta de aproximadamente 50 milhões de reais da Inglaterra para enfrentar as queimadas na Amazônia. O presidente francês Emmanuel Macron disse que outros países da região amazônica podem receber a ajuda financeira prometida aí pelo G7. Rebanho suíno chinês tem retração de 50% neste ano. O total de animais do país deve recuar para cerca de 200 milhões de cabeças, de acordo com o Rabobank. Cenário de exportações de carne é positivo e otimista. O assunto será discutido na Mercoagro 2019, que vai acontecer em setembro, no Rio Grande do Sul. A ideia do evento é conectar pessoas, países e continentes através de negócios, tecnologias, conhecimentos e relacionamentos. Começa em São Paulo o Salão Internacional da Avicultura e Suinocultura. A maior feira de proteína animal espera crescimento de 20% nos negócios nesta edição. Símbolo da culinária mineira, o famoso pão de queijo já é paixão nacional. Hoje nós vamos falar sobre as curiosidades dessa delícia aqui em nossos estúdios. Na nossa gastronomia, você vai aprender a preparar uma deliciosa torta amanteigada de banana. E ainda notícias, reportagens, cotações, previsão do tempo, entretenimento e muito mais. E a gente começa o programa desta manhã com a previsão do tempo nesta quarta-feira em algumas regiões do país, a começar aqui pela capital paulista. Você já vê aqui na imagem, na sua tela, um pouquinho desta manhã, como é que deve ser a temperatura por aqui hoje. Olha, o dia hoje amanheceu com 14 graus e a máxima não deve ultrapassar os 23 graus Celsius. A gente vai mostrar também a temperatura em Aratuba, no Ceará, onde a mínima é de 16 graus e a máxima não deve ultrapassar os 29 graus hoje. Dia frio lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o dia amanheceu a 10 graus e a máxima não deve passar de 25 graus. E na nossa foto enviada por um telespectador de hoje, a foto do Eduardo, uma foto muito bonita de paisagem aí, é de Guararema, no interior de São Paulo. Eduardo, a mínima aí hoje é de 14 graus e a máxima de 22 graus aí em Guararema. E obrigada pela sua imagem, viu? Vamos agora aos destaques das capas dos telejornais de hoje. Vamos ver o que é destaque na manhã desta quarta-feira aqui no nosso telão. A gente começa com as informações, as manchetes da Folha de São Paulo, que diz o seguinte, olha: Bolsonaro foca terras indígenas em reuniões sobre queimadas. Os governadores da Amazônia Legal querem que a União aceite a ajuda do G7, mas o presidente exige desculpas aí do presidente da França, o Macron, eles que vêm discutindo aí desde a semana passada a questão das queimadas na Amazônia. Ontem, então, a gente lembra que o Bolsonaro se reuniu com esses governadores da Amazônia Legal. E o que diz aí é que ele focou na questão das terras indígenas ali na reunião de ontem. Tá? A gente desce mais um pouquinho para a gente ver essa outra manchete. Olha, pela primeira vez, Supremo anula a sentença de Moro na Lava Jato. Você vai ver daqui a pouquinho uma reportagem que a gente fez sobre este assunto, tá bom? E aqui na nossa imagem, no destaque, na imagem de capa do jornal, mostra o seguinte: área desmatada por grileiros na terra indígena Trincheira Bacajá, ali no Pará. Então, essa é a imagem destaque aí do jornal de hoje. A gente vai para o próximo jornal. Agora a gente vai mostrar o que é destaque no estado de São Paulo nesta quarta-feira. O governo quer acabar com multa extra de 10% do FGTS. Isso também foi discutido ontem. Olha, cobrança rescisória adicional é paga pelas empresas e soma 5 bilhões e 400 milhões de reais por ano. A medida pode aliviar aí o orçamento. A gente tem do lado de lá, olha, Bolsonaro e Moro falam em rede de intrigas. Embaixo, mais abaixo, a gente fala também da questão da Lava Jato, que é o mesmo destaque do jornal anterior, que diz que o Supremo anula a pena da Lava Jato. A Bendini também, como eu disse, a gente vai ver a reportagem sobre isso daqui a pouquinho. E relator da reforma no Senado muda texto. Economia pode
cair. Então foram feitas algumas mudanças aí, o relator ali da reforma no Senado fez algumas mudanças e também você vai conferir isso daqui a pouquinho, ainda neste primeiro bloco do nosso programa, em uma reportagem especial sobre o assunto. A gente vai agora para o próximo destaque, que é o valor econômico. Banco Central quebra tabu e reduz reserva para sustentar real. Então, o Banco Central teve que intervir aí na questão, por conta do dólar, né, da desvalorização do real, que está muito forte ante o dólar. Então, ele teve que intervir aí pela primeira vez desde 2009. Decreto deve proibir as queimadas, então deve ser lançado aí um novo decreto com algumas regulamentações para este assunto. A gente vai para o nosso último destaque de hoje, que é o parceiro do nosso Grupo Bandeirantes, o jornal Metro, que mostra na foto de capa, na imagem de capa, o jogo de ontem à noite, onde o Palmeiras perdeu, né? Então, virada amarga, ele deixa aí a foto. Palmeiras perde por 2-1 para Grêmio e é eliminado nas quartas de final da Libertadores. Então esse é o destaque de hoje. E embaixo a gente tem mais destaques que dizem o seguinte, olha, concessão de ônibus pode perder 5 anos. Mobilidade, estratégia da Prefeitura para destravar o processo sobre a concorrência no transporte público hoje na Justiça é reduzir de 20 para 15 anos o prazo previsto na licitação. Empresas alegam que mudança pode ter um impacto direto nos investimentos. A próxima notícia é que Bolsonaro só aceita verba se Macron recuar. Ele quer o quê? Ele quer as desculpas do presidente francês. O presidente condicionou o recebimento de 83 milhões de reais do G7 a desculpas de Macron. Governadores defendem a ajuda. A gente falou agora há pouco sobre isso, né? Senador entrega parecer favorável à nova Previdência. Texto de Tássio Gereissati suprime aí alguns pontos polêmicos que passam a integrar uma PEC paralela. Saiba como ficou aí no jornal Metro de hoje. E com 17 anos, Yaya é a cara da renovação na seleção feminina. A caloura aí na equipe de Piá, jogadora do São Paulo, não se intimida e diz que vai brigar para ser a titular. Então, como a gente veio falando, como é destaque aqui nas capas dos principais jornais do país nesta manhã, pela primeira vez desde o início da Lava Jato, há 5 anos, o Supremo Tribunal Federal anulou a sentença do então juiz Sérgio Moro. O Aldemir Bendini, condenado a 11 anos de prisão, agora poderá apresentar a nova defesa à Justiça Federal. O ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras em governos do PT foi condenado a 11 anos de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a Lava Jato, ele recebeu 3 milhões de reais em propinas pagas pela Odebrecht para facilitar contratos com a estatal. Bendini foi preso em julho de 2017. Em abril deste ano, o Supremo já havia mandado soltar o executivo, porque a segunda instância da Lava Jato em Curitiba ainda não havia confirmado a condenação. Depois, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reduziu a pena de 11 para 7 anos e 9 meses de prisão. Foi a vez do STF voltar a decidir sobre o caso. Por 3-1, os ministros consideraram que Bendini deveria ser ouvido antes dos delatores que o acusam, para ter amplo direito à defesa. O relator da Lava Jato foi voto contra. Segundo Edson Fachin, o delator não é parte no processo, mas Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes votaram pela anulação. Gilmar bateu forte na Lava Jato e disse: a República de Curitiba nada tem de republicana. Era uma ditadura completa. Assumiram papel de imperadores absolutos. Agora o processo volta à primeira instância da Justiça. A decisão do Supremo abre brecha para que outros condenados na Lava Jato tentem reverter as sentenças com argumentos semelhantes. Em nota, a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba disse que essa nova regra não está prevista no Código de Processo Penal ou na lei que regulamentou as delações premiadas. Se o entendimento for aplicado nos demais casos da Operação Lava Jato, poderá anular praticamente todas as condenações, com a consequente prescrição de vários crimes e libertação de réus presos. O ministro Sérgio Moro não quis comentar a decisão.
Mais cedo, num evento da Polícia Federal em Brasília, ele disse que o combate à corrupção continua, apesar de alguns reveses. Esse foi um dos objetivos, um dos temas centrais que me levaram a aceitar esse convite. E eu creio que o governo tem avançado nessa área. Claro que às vezes há alguns reveses, mas nós temos avançado no enfrentamento da corrupção. Agora, a reforma da Previdência. O senador Tássio Gereissati, o relator da reforma no Senado, entregou seu parecer sobre a proposta. As mudanças devem ampliar a economia prevista em 10 anos, de 930 bilhões para 1 trilhão e 350 milhões de reais. Entre as medidas apresentadas para aumentar a arrecadação está o fim da isenção sobre exportações do agronegócio. Em acordo com os partidos, o relator retirou alguns pontos da proposta aprovada pelos deputados em julho. Entre as mudanças, amplia o acesso ao benefício de prestação continuada de um salário mínimo pago a deficientes e idosos de baixa renda a partir dos 65 anos. O critério de renda familiar até 1/4 do salário mínimo foi retirado da reforma. Outras mudanças que reduzem o impacto fiscal são sugeridas numa proposta paralela. O relator quer garantir que nenhum pensionista receba menos que um salário mínimo. Para compensar as perdas calculadas em 57 bilhões de reais, foram propostas medidas para aumentar a arrecadação. Entre elas, o fim da isenção da contribuição previdenciária de entidades filantrópicas, permanecendo apenas para as santas casas e entidades de assistência social. Uma alíquota a ser definida sobre empresas do Simples Nacional e o fim da isenção sobre exportações do agronegócio, medida que já foi rejeitada na Câmara. Esse texto, onde nós só fizemos supressão, vai ser votado aqui e, se aprovado, vai direto para a promulgação do presidente do Congresso, presidente Davi. Com a inclusão de estados e municípios na PEC paralela, a Tasso afirma que a reforma da Previdência trará uma economia de 1,35 trilhão de reais, maior do que os 930 bilhões previstos no texto da Câmara. Para que os estados e os municípios possam aderir a essa emenda constitucional e fazerem as suas reformas para equilibrar União, estados e municípios. O relatório deverá ser votado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na semana que vem. Depois, o texto terá que ser aprovado em 2 turnos no plenário. E a gente acompanha tudo aqui durante a nossa programação. Em encontro com governadores dos estados que compõem a Amazônia Legal, Jair Bolsonaro criticou o que considera excesso de demarcações de terras indígenas na região. Os governadores defenderam que o Brasil aceite a ajuda dos países do G7 para combater as queimadas. Jair Bolsonaro primeiro impôs condições para aceitar os mais de 80 milhões de reais oferecidos pelo grupo de 7 países que estão entre as principais economias do mundo para a Amazônia. Primeiramente, o senhor Macron deve retirar os insultos que ele fez da minha pessoa. Primeiro me chamou de mentiroso. E depois, as informações que eu tive, de que a nossa soberania está em aberto na Amazônia. Então você realmente, para conversar ou aceitar qualquer coisa da França, que seja das melhores intenções possíveis, ele vai ter que retirar essas palavras, né? E daí a gente pode conversar. Menos de 2 horas depois, o presidente amenizou o tom e, segundo o porta-voz da Presidência da República, retirou a exigência de um pedido de desculpas. Até porque os governadores dos 9 estados que abrigam a floresta foram unânimes durante a reunião com Bolsonaro. Combater os incêndios na região custa um dinheiro que eles não têm. Todos ressaltaram que a Amazônia desperta muitos interesses ao redor do mundo. Mas o Brasil deveria aceitar recursos, ainda que de maneira emergencial. Nós enfatizamos muito fortemente a necessidade da cooperação internacional com defesa da soberania nacional, claro, porém, achamos que não é o momento de rasgar dinheiro, sobretudo no que se refere ao Fundo Amazônia. Defendemos que ele seja retomado. Outros afirmaram que a situação está longe de estar descontrolada. Que os incêndios florestais acontecem todos os anos e agora em 2019 não é o maior incêndio florestal da nossa história. Em anos anteriores foram maiores. Enquanto Bolsonaro recebia os governadores, o presidente da Câmara conversava com deputados ligados às bancadas ambientalista e do agronegócio. Rodrigo Maia quer votar nesta semana a regulamentação das queimadas, como o manejo do solo e a substituição gradual do fogo no meio rural.
Ele está sendo pressionado a pautar a proposta que prevê prisão para o desmatamento ilegal, mas não há acordo. À tarde, Bolsonaro reuniu ministros aqui no Planalto, pediu relatórios de todas as medidas tomadas pelo governo na Amazônia e informações sobre a situação na região. Depois de mencionar a questão indígena no encontro com os governadores, o presidente ressaltou à equipe que não vai demarcar novas reservas para não inviabilizar o agronegócio no país. Levantamento do Planalto aponta 936 territórios quilombolas em fase final de demarcação nos 9 estados do norte do país. Reservas indígenas, 54. E até o fim do ano, outras 314 entram em análise. O governo indica que só 8% da área do país é ocupada pelo agronegócio. E se as demarcações fossem todas concedidas, a produção seria afetada. Com todo respeito aos que me antecederam, foi uma irresponsabilidade essa política adotada no passado tocante a isso, né? Usando o índio com massa de manobra. O presidente tem dito que há uma pressão internacional para que as reservas aumentem, o que teria forte impacto na competitividade da agricultura e pecuária do Brasil. E depois da discussão entre Bolsonaro e Macron, o Brasil decidiu aceitar a oferta de aproximadamente 50 milhões de reais na Inglaterra para enfrentar as queimadas na Amazônia. O presidente francês Emmanuel Macron disse que outros países da região amazônica podem receber a ajuda financeira prometida pelo G7. Na Bolívia, as chamas já consumiram uma área de 3.800 quilômetros quadrados. Mais de 2 milhões de litros de água foram lançados de aviões e helicópteros. Em uma reserva natural, perto da fronteira com o Brasil, vários animais silvestres foram encontrados mortos. O presidente Evo Morales lamentou que países do G7 só tenham se mobilizado agora, mas disse que qualquer cooperação é bem-vinda e urgente, não apenas para a Bolívia, mas para toda a América do Sul. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, conversou com o secretário britânico para Assuntos Exteriores e aceitou uma ajuda de 10 milhões de libras do Reino Unido para a Amazônia, o equivalente a cerca de 51 milhões de reais. O dinheiro havia sido prometido pelo primeiro-ministro Boris Johnson durante a cúpula do G7 no fim de semana. Em discurso numa conferência com embaixadores em Paris, o presidente francês Emmanuel Macron não citou o nome de Jair Bolsonaro, mas lamentou a falta de tato de alguns dirigentes que confundem soberania com agressividade. Macron disse que a ajuda equivalente a 83 milhões de reais prometida pelo G7 para combater os incêndios na Amazônia pode ser destinada a outros países da região. Surtout, il y a 9 pays en Amazonie. Il y a beaucoup d'autres pays qui ont sollicité notre aide et donc il est important de la mobiliser vite pour que la Colombie, la Bolivie, toutes les régions brésiliennes qui voudraient avoir accès à cette aide internationale puissent l'avoir et puissent reforester rapidement. Já Donald Trump disse pela internet que Bolsonaro está trabalhando duro em relação aos incêndios na Amazônia e tem total apoio dos Estados Unidos. A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, aprovou ontem a proposta que regulamenta atividades agropecuárias e florestais em terras indígenas. No total, foram 33 votos a favor, 18 contra e uma abstenção. O projeto altera a Constituição e diz que as comunidades indígenas podem, de forma direta, exercer atividades agropecuárias e florestais em suas terras, com autonomia para a administração e a comercialização dos produtos. O texto segue agora para a análise de uma comissão especial e depois deve passar por 2 turnos de votação no plenário da Câmara. E o presidente Jair Bolsonaro recebeu no início desta manhã o presidente do Chile, Sebastián Piñera, no Palácio da Alvorada, residência oficial aí da presidência em Brasília. Esta é a segunda vez que Piñera visita o Brasil neste ano. E a população brasileira foi estimada em 210 milhões e 100 mil habitantes, segundo aí o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A informação foi divulgada agora cedo, tá? A estimativa com o total de habitantes dos estados e dos municípios se refere aí a 1º de julho de 2019 e foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. O número representa um aumento de 0,79% aí na comparação com a população estimada do ano passado. A população brasileira total cresceu 0,79% entre 2018 e 2019. E a população de Roraima cresceu 5,1% a mais
mais, aí é a maior alta entre todos os estados. São Paulo é o estado mais populoso, com 54.900.000 pessoas. E mais de 60% da safra de cana-de-açúcar na região sul do país já foi colhida. Quem explica para a gente os detalhes dessa safra, que vai ser mais alcooleira, é o diretor técnico da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, o Antônio de Pádua Rodrigues. Bom dia, Antônio. Bom dia, pessoal do Bem da Terra. Vamos falar agora um pouco sobre a safra de cana-de-açúcar na região centro-sul do país. Nesse momento, nós estamos com mais de 60% da safra já colhida, com uma boa recuperação na produtividade agrícola. Alguns estados, podemos dizer que nós vamos ter até 10 toneladas de cana a mais por hectare, na média provavelmente 4 toneladas, mas isso não significa que será uma safra maior do que a do ano anterior. Nós vamos processar mais cana, mas com uma qualidade bem inferior, ou seja, 5 kg de açúcares totais a menos por tonelada de cana processada. Mas será uma safra ainda mais alcooleira, vamos produzir mais etanol do que nós produzimos na safra passada, evidentemente com a menor quantidade de açúcar. A produção de açúcar, mais uma vez, deve ser reduzida em torno de 1 milhão a 1,5 milhão de tonelada. Será, então, uma safra bem alcooleira, ofertando bastante etanol hidratado, etanol anido, garantido o abastecimento até março do ano subsequente. Os preços do etanol são mais atrativos do que o preço do açúcar. O preço do açúcar continua abaixo de 12 centes de dólar por preço, ofertado pela Índia, inclusive para a China, nesse momento está comprando açúcar da Índia. Então o açúcar não remunera nenhum produtor, nem aqueles mais competitivos. Como o Brasil tem uma flexibilidade muito grande em fazer açúcar e etanol, nós estamos direcionando 65% da cana para a produção de etanol. O etanol continua bom para o consumidor, continua vantajoso também para o produtor, com preços que remuneram grande parte dos produtores. E assim esperamos que aconteça até o final dessa safra 2019-2020. Vamos agora às cotações dos principais produtos agropecuários nesta manhã de quarta-feira. Vamos aqui para a nossa tela para ver como se comporta o mercado físico brasileiro, a começar pela soja. A gente vê aí na nossa tela que a maior parte das praças brasileiras registram estabilidade, com algumas exceções, algumas quedas, tá? Quedas ali. Uma queda no Porto de Paranaguá, 1,1% de baixa, e a soja por lá ontem fechou a R$ 88 a saca de 60 quilos. Em Passo Fundo, estabilidade a R$ 82,50. Queda também ali em Cascavel, no Paraná, quase 2% de baixa, a R$ 81,50. Desvalorização de 0,6% ali em Rondonópolis, no Mato Grosso, onde a soja agora vale R$ 79,50. E estabilidade nas demais praças. Sorriso a R$ 72,50, Rio Verde R$ 77,00, Dourados R$ 79,00. Em Uberlândia a soja também vem a R$ 79,00. Em Barreiras, na Bahia, a soja começa o dia valendo R$ 77,50. Em Balsas, no Maranhão, o valor da saca da soja é de R$ 76,00 a saca. A gente vai agora para as cotações do milho, também aqui no mercado físico brasileiro, que também vem com estabilidade na maior parte das praças pesquisadas, com exceção de uma alta ali no Porto de Paranaguá, onde o milho avançou 1,4% ontem e agora inicia a quarta-feira negociado a R$ 37,50. Campinas, em São Paulo, ele segue a R$ 37,00, em Cascavel, no Paraná, a R$ 31,50. Em Sorriso, no Mato Grosso, R$ 23,00 é o preço do milho. Rondonópolis, R$ 27,00. Em Rio Verde, o grão continua valendo R$ 28,00. Em Dourados, ele segue a R$ 28,50. Em Uberlândia, R$ 34,00 por saca. E em Erechim, no Rio Grande do Sul, o milho continua sendo negociado a R$ 38,00 a saca de 60 quilos. A gente segue agora com as cotações do café, estabilidade na maior parte das praças, com exceção de uma alta que foi para
Vitória, no Espírito Santo, onde o Conilon, ele subiu quase 2% ontem. Ele se valorizou 1,8% e vem negociado agora a R$ 285. As outras praças, como você vê aí na sua tela, seguem estáveis, com o mesmo valor do dia anterior. Então, o Cerrado Mineiro continua a R$ 415. No Oeste Paulista, R$ 410 a saca. R$ 410 também é a saca negociada ali no sul de Minas. E na Zona da Mata, o valor do grão está a R$ 310 a saca de 60 quilos. A gente segue dando informações aí sobre as cotações e agora com os preços do boi, que vem com estabilidade em algumas praças e com valorizações em algumas outras, tá? Então, em Cuiabá, o valor da arroba não foi alterado ontem, segue a R$ 146. Em Colíder, ali no Mato Grosso, a R$ 140, também não houve alteração no valor da arroba. Já em Campo Grande, ali no Mato Grosso do Sul, a arroba do boi gordo subiu ontem 0,7% e hoje começa o pregão a R$ 148. Em Marabá, no Pará, 0,7% também de valorização a R$ 146. Em Minas, também teve uma alta de 0,7% e o boi agora é negociado a R$ 153 por lá. E estabilidade nas demais praças, como no Rio Grande do Sul, onde o boi continua valendo R$ 5,05 o quilo. Em Goiás, que segue a R$ 145 por arroba. E aqui em São Paulo, o boi gordo continua valendo R$ 157 a arroba. A gente vai agora para o mercado futuro de alguns grãos, como por exemplo a soja. A soja no contrato futuro negociada para o mês que vem com valorização a $8,47, para novembro a 8,60. Para o mês de janeiro, para o comecinho do ano que vem, a soja vem a $8,74 o bushel. E para o mês de março de 2020, o grão vem a $8,47 o bushel. Então, valorização para a soja também negociada no mercado futuro. E para o milho, houve uma alta e algumas baixas, tá? Então, mas ficou praticamente perto da estabilidade em relação às cotações anteriores. A gente pode ver aí na nossa tela que para setembro, para o mês que vem, o milho subiu um pouquinho e vem a $3,57 o bushel. Para dezembro, a $3,65. Para o mês de março, a $3,77. E para maio do ano que vem, o milho futuro vem negociado, teve um leve recuo e vem negociado a $3,85 o bushel. E agora a gente vai para um rápido intervalo e a seguir você vai saber sobre como está o cenário aí das exportações mundiais de carne. É daqui a pouco, a gente já volta, não saia daí.